E estamos de volta com esse show da democracia, que é o primeiro grande debate com os candidatos e candidatas que disputam o comando da Prefeitura de Aracaju nos próximos 4 anos, a partir de janeiro de 2025. Um pool de emissoras, liderado pela TV Atalaia, foi formado especialmente para a transmissão deste debate. Estão com a gente as rádios Cidade, de Simão Dias, Transamérica e Nova Brasil, o canal da TV Atalaia no YouTube, com seus 840 mil inscritos, e o portal a8se.com. E neste quarto bloco, a forma de participação dos candidatos sofre mais uma mudança. Veja como será. A participação dos candidatos agora será em ordem aleatória com saltos. Cada candidato ou candidata fará uma pergunta e responderá a uma pergunta. Todos terão direito a réplica e tréplica. Os tempos serão os seguintes: pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto e meio. E tréplica, 1 minuto e meio. A ordem de participação no debate foi definida por inteligência artificial, levando em conta a posição de cada um dos candidatos estabelecida por sorteio realizado antes do programa. Neste quarto bloco, o debate começa com o confronto direto e de tema livre entre os candidatos Candice Carvalho e Zé Paulo. Por favor. E quem pergunta é a candidata Candice Carvalho. Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta. Candidato Zé Paulo, eu encontrei esses dias Carol Aracajuana e Aracajuana, uma cantora muito talentosa. E ela estava num desespero tão grande que ela chegou a chorar, dizendo que ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E essa é a realidade de milhares de artistas sergipanos que sofrem com a negligência da gestão municipal. Quais são os seus planos para acolher esses artistas aqui de Aracaju? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Bom, primeiro é importante que a Prefeitura pague a dívida que tem com esses artistas. A Lei Paulo Gustavo garantiu a vinda de recursos no ano passado e até agora há pouco, às vésperas das eleições, nenhum valor tinha sido pago. Talvez seja pago agora, no período eleitoral. O partido tem uma proposta bastante clara. O artista, ele pode apresentar a sua arte, mas ele precisa de uma estrutura. Então, o que se faz para que ele possa apresentar essa arte? Criam-se programas, criam-se eventos para que ele possa se apresentar às pessoas. A ideia é criar nas praças ou fazer das praças mecanismos ou locais em que as pessoas possam conviver, possam se ambientar, possam conversar. É trazer serviços, sobretudo, para o centro da cidade e, a partir dessa quantidade de serviços, criar um público para que esse artista possa se apresentar. Então, o que pensa o partido sobre a contratação de artistas na verdade, o Estado não deve tratar o artista como um servidor público. Ele deve proporcionar, através da manutenção e do oferecimento de estrutura, que o próprio artista apresente a sua arte e viva da sua arte. Além disso, e aí é um outro aspecto desse mesmo problema, é a formação do público. Se o público ele não está acostumado com a arte, ele não a valoriza. Então é preciso que, para formar público, as escolas elas recebam atividades musicais, as escolas fomentem os famosos corais, que haja concursos de corais, de chorinho, para que as pessoas voltem a se interessar pela arte, não apenas pela música, evidentemente, mas também pela música. Candidata Candice, 1 minuto e meio para a réplica. Bom, eu vou aproveitar esse tempo da réplica para trazer a você uma consideração que o candidato trouxe numa outra pergunta sobre os candidatos. É importante, sim, candidato, analisar o histórico, as propostas e os serviços prestados à sociedade aracajuana. Isso eu tenho muita tranquilidade, enquanto tentam deslegitimar a nossa candidatura, porque eu sou esposa de um político. Sim, a política ela é um instrumento de transformação da vida das pessoas. E é exatamente a partir da política que a gente vê a cultura como
como necessária para essa transformação a partir dos bairros das periferias, da juventude. A gente precisa reformular o Conselho Municipal de Cultura. Sim, candidato, você acredita que houve às pressas uma modificação para poder aprovar a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, e que o gestor da Funcaju é o presidente do Conselho? Como é que você fiscaliza e você faz a gestão? Isso a gente precisa reformular. Bom, primeiro, eu não disse que não se deveria, avaliar o histórico, ao contrário. Eu disse que deveria avaliar o histórico do candidato, não do pai do candidato, do marido da candidata, do irmão da candidata. É o candidato que está em jogo, porque é ele que está se apresentando para governar Aracaju. Em relação à formação cultural, de novo, eu insisto nos 2 pontos. É preciso que o artista tenha estrutura para se apresentar. Primeiro ponto. De que forma o município pode apresentar essa estrutura? Convidando as pessoas, entenda-se, montando eventos nas praças, nos centros culturais, nas escolas, para dar oportunidade para que essa pessoa, esse artista, se apresente e viva da arte. Segundo ponto, é preciso que o público ele compreenda aquela arte. E para que ele compreenda, é preciso que ele passe por um processo de educação. É lógico que, se eu tenho um conselho fiscalizador, esse conselho não deve ser integrado por aquele que preside a entidade fiscalizada. Isso é a cara da Prefeitura de Aracaju, que não apresenta as contas com transparência, que não paga os seus credores na data devida e deixa pessoas como essa senhora que a senhora mencionou em situação de extrema necessidade. Bom, ao fim desse primeiro confronto, o candidato Zé Paulo volta à sua poltrona, por favor. A candidata Candice Carvalho permanece no púlpito. E eu chamo agora ao púlpito central a candidata Emília. E quem pergunta é a candidata Emília Correia. Candidata, a prefeitura, agora recentemente, gastou mais de 25 milhões na obra do Parque da Sementeira. Dinheiro que foi utilizado para construir quadras, vestiários e colocar concreto onde era a área verde. Qual a sua opinião sobre essa obra? A candidata Candice Carvalho, a senhora tem 2 minutos para responder. A preocupação com o meio ambiente é uma preocupação do nosso governo do PT. A gente vê isso, as movimentações do nosso presidente, e que você, aracajuana e aracajuano, sabe que você já viveu os bons tempos do PT, em que Aracaju era arborizada, que a gente tinha essa consciência ambiental como prática em políticas públicas. O que a gente vê é diferente hoje, sim, candidata, mas não dá para a gente vir só no discurso quando a senhora defende um ex-presidente que foi responsável pela maior destruição da Amazônia. Quando a gente vê um ex-presidente falar, a partir dos seus ministros, em boiada, na defesa de setores, não é? E deixando de preservar a vida, porque meio ambiente é vida. Agora, no nosso plano, Aracaju na medida certa, a gente quer sim arborizar Aracaju, trazer árvores frutíferas, porque a fome ela continua sendo uma preocupação e nós precisamos vencer a insegurança alimentar, nós precisamos pensar nos parques. Olha, o Parque dos Cajueiros está de dar dó. O Parque da Sementeira, a gente viu quanto cimento, e fui eu quem fiz o primeiro vídeo trazendo para a população de Aracaju sobre aquele problema. E é isso que eu quero trazer para você. No nosso plano, a gente pensa não só no meio ambiente, como também na transição energética, porque a gente precisa substituir, por exemplo, o combustível dos ônibus. Candidata Emília, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Interessante como a candidata, às vezes, fala muito mais do presidente do que das próprias propostas, da cidade de Aracaju. Nós estamos tratando de Aracaju. Nós temos independência. Quem vai assumir a prefeitura de Aracaju é Emília Correia. E ela tem a independência desde o início da caminhada dela. Com relação à sementeira, que a gestão está trocando área verde por cimento, de forma exacerbada, que, inclusive, é a gestão que está descumprindo lei, aliás, descumpre leis,
descumpre decisões judiciais, descumpre todo o tempo, porque existe uma lei, a 1477 de 89, específica, que não permite que se altere o campo, a área verde, se troque por quadras. Essas quadras poderiam estar sendo realizadas nas periferias, na Zona Norte, para que os jovens, para que a juventude pudesse estar treinando, praticando esporte. Não tem essa oportunidade, porque as praças foram abandonadas. Então, é um dinheiro investido em uma área onde poderia estar sendo investido, certamente, nas periferias, para que os jovens pudesse trabalhar a questão do esporte e outras coisas mais. Agora, candidata, não se preocupe. Assumindo a prefeitura, que vai assumir a Emília Correia, não é o presidente Bolsonaro, tá? Não é. O Bolsonaro tem o estilo dele, a Emília tem o estilo dele. Tá bom, tá bom. Candidata Candice, a senhora tem 1 minuto e meio para a tréplica. Eita, povo de Aracaju, eu tenho muito orgulho de defender o governo do presidente Lula, porque é um governo só de conquistas e você já viveu os bons tempos do PT. E, diferente do que a candidata expõe, ela foi lá falar com o ex-presidente Bolsonaro para pedir o apoio, o voto dele, e aí está uma confusão danada. Agora, é importante que você, de Aracaju, entenda que o discurso pode ser muito bonito, adequado, mas a gente precisa ver a prática. E quanto à aplicabilidade da gestão municipal, serei Candice, candidata. Sabe por quê? Porque eu, como jornalista, a senhora foi entrevistada várias vezes por mim, enquanto vereadora, e eu trazia as questões da sociedade aracajuana, os problemas das comunidades e trazia para a televisão, dando voz a quem não tem voz. Agora eu quero sim fazer política, agora eu quero sim colocar na prática tudo que eu aprendi com o povo. E eu queria saber da senhora o que aconteceu hoje, que a gente teve uma polêmica tão grande que eu acho que a população de Aracaju merece uma explicação diante do que a gente viveu, e agradecer ao Sistema Atalaia de Comunicação, que não deixou, não se deu por vencido. Colocou o debate aqui com o nosso querido Gilvan Fontes. Agradeço mais uma vez ao Sistema Atalaia de promover esse espaço democrático para que o povo de Aracaju entenda sobre os candidatos, as propostas e a postura deles nessa eleição. Bem, ao fim de mais um confronto, né, as duas candidatas voltam vão deixar o púlpito aqui, voltam às suas cadeiras. Bom, as candidatas Niuly Campos e Daniele Garcia devem seguir para o púlpito agora. E quem pergunta é a candidata Niuly Campos. A senhora tem 30 segundos para a sua pergunta, candidata. Bom, Daniele, grande parte do orçamento familiar em Aracaju é gasto ou para pagar aluguel ou para transporte público. Passagem é muito cara, R$ 4,50, vai subir para R$ 5,00, ônibus sucateados, a licitação só saiu por provocação do Ministério Público depois de tantos anos. Então, quero saber o que a candidata pensa a respeito da mobilidade urbana em Aracaju e quais são suas propostas. 2 minutos para responder, candidata Daniele. Candidata, a mobilidade urbana é um problema e todos conhecem e sabem muito bem disso. Nós não temos plano diretor, nós temos um plano recente de mobilidade de tráfego. Nós temos vários problemas decorrentes de construções que vão ter que ser refeitas, porque o nosso plano diretor data do ano 2000. Nós somos o plano diretor mais antigo do Brasil. E todos esses problemas poderiam ter sido resolvidos, poderiam ter sido debatidos. Houve uma tentativa de rever o plano diretor, mas a Justiça decretou que havia uma nulidade naquelas audiências públicas que não foram realizadas. Me preocupa muito ver uma cidade pujante e que precisa crescer, mas com construções e com obras que vão, muito provavelmente, ter que passar por novas... novas obras, porque elas vão ter sido feitas fora daquilo que o Código vai prever. Então, por exemplo, nós temos hoje prédios construídos acima dos pavimentos que eram previstos no nosso primeiro Código, mas que as alterações seguintes permitiram e que agora a Justiça diz que é nula. O que fazer? Vamos destruir todas essas obras? Nós temos um centro da cidade completamente abandonado. Nós temos mais moradias, mais imóveis abandonados, 45 mil imóveis abandonados, mais imóveis abandonados do que o déficit habitacional que temos na nossa cidade de Aracaju. Então nós temos uma série de problemas para resolver e só com coragem e determinação a gente vai conseguir fazer isso. Só se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, para que a gente possa efetivamente resolver a questão da mobilidade. E mobilidade, a gente vai falar sobre transporte, sobre vias, sobre ciclovias, sobre sobre o nosso direito de ir e vir, que é um direito constitucional, mas que muitas vezes acaba sendo diminuído
por conta de toda essa problemática que a gente enfrenta na nossa cidade, hoje em Aracaju, por falta, especialmente, de um plano diretor que seja capaz de resolver todos esses problemas. Candidata Niuly, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Nós vamos atualizar o plano diretor em Aracaju e garantir busão 0800 para você que é trabalhador e trabalhadora. Isso é possível. Busão tarifa zero em toda Aracaju é uma realidade que já existe em mais de 100 cidades no país. Nós temos a capacidade de começar fazendo isso para os estudantes e depois de ampliar para toda a população, diversificando a base de financiamento. É possível fazer o busão 0800 e nós temos o compromisso de, chegando à prefeitura, garantir que você possa ir para o seu trabalho e possa se divertir, que você possa ir cuidar da sua família e circular, ter direito à cidade com o busão 0800. E nós vamos pensar também em outras formas de modais, nós vamos ampliar as ciclovias em Aracaju, nós vamos garantir que o povo tenha a oportunidade de pensar em várias formas de mobilidade urbana que estejam antenadas com a lógica da sustentabilidade, que para o PSOL não é simplesmente um slogan de eleição, para o PSOL é uma pauta que a gente defende como pauta de vida. Para nós é fundamental entender que os ônibus precisam ser ônibus com biocombustível, precisam emitir menos gases poluentes. Nós precisamos de um Aracaju que, de fato, entregue toda a sua riqueza natural e potência para o seu povo. Agora, eu também sei, Dani, que você pode ter muito boa vontade, mas você faz parte desse mesmo grupo. Ainda que tenha boa vontade, para que se tenha coragem mesmo para fazer, é preciso ter independência. Isso, infelizmente, você não tem, porque na primeira oportunidade você se rendeu aos interesses desse mesmo grupo que você dizia o tempo inteiro enfrentar. Candidata Daniele, 1 minuto e meio para a réplica. Isso não é verdade, candidato. Você sabe da minha coragem. Estivemos juntos na eleição de 2020. Você lembra disso? Você movimentou mulheres, nós fizemos atos juntos. E ali sim você demonstrou que era uma mulher que gostaria de mudança junto comigo. Outras pessoas não se juntaram a nós naquela luta. Então, o fato de eu ter feito uma escolha na eleição de 2020 mostra o quanto eu sou transparente e clara com o meu eleitor e com aquelas pessoas que acreditam em mim. A gente precisa ter essa responsabilidade. Mas você tem razão, a gente precisa pensar a cidade para todos, a gente tem que ter praças de convivência em todos os lugares. Não adianta ter praças apenas em poucos bairros e a grande maioria não ter nenhum fim, serem praças abandonadas onde as nossas crianças, os nossos idosos, os nossos jovens não podem frequentar. A gente tem que pensar no bairro 4D, digno, divertido, dinâmico, um bairro que tudo funcione, né? É por isso que a gente pensa em levar, e essa é uma proposta sua também, as subprefeituras para Aracaju. Vamos descentralizar a gestão do município para que um braço do município esteja em cada um desses bairros ou num conglomerado de bairros. Então, eu acredito muito nessa descentralização. Esses bairros precisam ter, como eu disse, um braço da prefeitura para resolver problemas de buraco na rua, de uma lâmpada que queima, de uma praça que está mal cuidada. Então, essa é uma das nossas propostas, o estabelecimento de 6 subprefeituras para aproximar a gestão pública de você, cidadão. Bom, ao fim de mais esse confronto, eu agradeço aqui a participação da candidata Daniele Garcia, que volta para a poltrona. Por favor, candidata. E a candidatura... A candidata Niuly permanece aqui no púlpito e agora eu convido o candidato Luiz Roberto para ocupar o púlpito central. Por favor, Luiz. E quem pergunta é justamente você, o candidato Luiz Roberto. Candidata, você acabou de falar em criar tarifa zero ou busão 0800, como você acabou de mencionar, e citou mais de 100 cidades brasileiras que já existe a tarifa zero, que é também uma proposta da candidata Candice Carvalho. Eu queria saber de você como é que você vai conseguir bancar a tarifa zero em Aracaju. 2 minutos para a resposta. Antes de dar essa resposta, Luiz, eu queria dizer que eu tenho muita tranquilidade de dizer que em 2020 eu estive lá mesmo com Daniele, mas que eu avancei, a gente vai amadurecendo, né? E eu entendi que a gente tinha que caminhar à esquerda, diferente da candidata, que na primeira oportunidade, todos aqueles que ela combatia, acabou se rendendo e assumindo um cargo político no governo de Mitidieri, que quer entregar sua água. Então eles são todos, Luiz, Daniele, Iandra,
todos do mesmo grupo político. Todos estão aqui tentando se manter no poder. Eles só apenas estão reorganizando as candidaturas para parecer para você que eles estão apresentando algum tipo de novidade. Bom, Luiz, eu acho que, às vezes, quando eu ouço você falar de Aracaju, parece até que eu estou na Suíça. Você que está me ouvindo, você que conhece a realidade de Aracaju e que sabe a dificuldade do transporte público em Aracaju, tem convicção de que nós estamos numa realidade que precisa de uma mudança estrutural no transporte de Aracaju. Luiz pode não saber como isso acontece, porque na lógica de Edivaldo Nogueira e de Luiz, na verdade, o transporte público, como a saúde, como a educação, precisa ser privatizada. Então, eles pegam o dinheiro do orçamento, entregam na mão de organizações sociais, entregam na mão da iniciativa privada. Nós vamos garantir o busão 0800, que, como eu disse, já existe em mais de 100 cidades no país, inclusive em Calcaia, no Ceará. Lá tem mais de 355 mil habitantes, mais do que o dobro da população de Aracaju. É uma proposta viável que tem sido discutida, inclusive, nacionalmente, para um projeto de lei no governo federal, do presidente Lula. É fundamental a gente entender que há possibilidade de diversificação da base de financiamento. Tanto a gente pode, através de uma empresa municipal de transporte, garantir recurso. Eles pagam subsídios milionários às empresas de transporte. Além desse recurso do grosso que vem ali do recurso público, nós podemos pensar, por exemplo, um empregador que às vezes faz um repasse para o seu empregado do Vale Transporte. Esse valor pode ser repassado para a prefeitura. O Busdói, todas as propagandas que são feitas podem também, de alguma forma, financiar esse valor, porque esse dinheiro vai hoje para as empresas de transporte. A gente tem que mudar. Ok. Candidato Luiz Roberto, o senhor tem 1 minuto e meio para replicar. Veja, a inexperiência continua acontecendo aqui nesse debate. Eu perguntei a Niuly como era que ela ia resolver o problema do 0800. Nós temos hoje 3.400.000 pagantes mês no município de Aracaju. Considerando uma frota de 11 anos até 19 anos no máximo, nós temos um custo anual de 204 milhões do transporte público estadual. Com a licitação do transporte coletivo, que pode resolver grande parte do que foi falado aqui acerca do transporte coletivo, nós podemos chegar a 309 milhões de custos. Com o subsídio agora dividido entre 4 municípios, Aracaju precisa injetar como subsídio 86 milhões para suportar esse sistema que atenderá todos os usuários de forma confortável. A pergunta que eu fiz era onde vai ficar os 200 milhões que serão necessários para garantir a tarefa 0800? Onde ficarão os 300 milhões que vão garantir pós-licitação o 0800? É isso que eu fiz a pergunta, como você vai conseguir resolver o problema do 0800? Até porque das 100 cidades, a maioria de 30, 40 mil habitantes, e apenas, vou citar um exemplo, Maricá, no Rio de Janeiro, que tem a tarifa 0800, mas tem 7 bilhões e 300 milhões de orçamento, quando o de Aracaju chega próximo dos 4 bilhões. Ok. Candidata Niuly Campos, a senhora tem 1 minuto e meio para replicar. Sabe por que Luiz não vai fazer? Porque Luiz não fez até agora. Luiz não fez licitação. Edivaldo não fez licitação. Edivaldo só fez a licitação, inclusive, por provocação do Ministério Público. Uma licitação que, inclusive, o próprio Ministério Público está dizendo que há a possibilidade de ter ilegalidades. Nós vamos garantir que você participe da gestão e que você entenda que é possível reorganizar o orçamento para colocar o dinheiro onde precisa. Transporte público, inclusive por uma emenda constitucional de Luiz Erundina, que é uma deputada do PSOL, hoje é direito social fundamental. E nós temos condição de garantir busão 0800 para Aracaju. Ele disse de uma cidade que tinha 7 milhões. Hoje nós temos um orçamento quase de 4 bilhões, como ele colocou. Luiz é muito bom com números aqui. Ele vai apresentando números, ele só não apresenta mudança para a sua vida. O que é importante aqui dizer, com todo respeito, Luiz, Luiz não é nós, não. Luiz não é nós. Luiz é Edivaldo. Luiz é a licitação do transporte, que até agora não entregou o serviço para você. Luiz é o médico que está faltando no seu posto de saúde. Luiz é Aracaju derrubando árvore, asfaltando tudo. Luiz não é nós, porque nós que vivemos a cidade, sabemos que temos um desafio muito grande para conseguir mudar a verdade, de verdade, Aracaju. Agora só pode se fazer isso, meu amigo e minha amiga aracajuana, quem tem independência, quem tem coragem, a mesma coragem que você tem. Eles querem nos fazer acreditar que só é possível ganhar quem tem dinheiro ou quem está no poder. Nós vamos mostrar que Aracaju tem coragem e a gente vai fazer diferente. Dia 6 de outubro é Niuly 50. Ok, fim de tempo.
E chegamos ao final de mais um confronto. E eu quero aqui agradecer a participação da candidata Niuly Campos, que deve retornar à sua poltrona. O candidato Luiz Roberto continua, pode continuar aí, Luiz. E eu chamo agora para o púlpito central o candidato Zé Paulo. E eu lembro, mais uma vez, aos candidatos que, em caso de ofensa pessoal, é possível solicitar direito de resposta. Uma comissão de advogados vai decidir sobre os casos. Vamos então a mais um confronto. Quem pergunta agora é o candidato Zé Paulo. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, uma das grandes reclamações sobre a administração é a falta de concurso público. Inclusive, o senhor presidiu a Ensurb e lá a Ensurb é praticamente tocada por empregados públicos. A minha pergunta é, o senhor pretende abrir concurso para substituir esses empregos e cargos comissionados por servidores efetivos? E por que não fez isso até agora? 2 minutos para responder, Luiz. Candidato, eu não fiz até agora, até porque não sou o prefeito de Aracaju. Eu ainda vou ser a partir de 1º de janeiro de 2025. O meu emprego no Ministério da Fazenda foi através de concurso público. O meu emprego na Petrobras foi através de concurso público. Então, eu sou favorável à realização de concursos públicos. E a gente sabe identificar quais as necessidades, tanto na área de saúde, concurso para médico, técnico de enfermagem, enfermeiro. A administração agora está realizando concurso para a educação, são 425 novas vagas que serão nomeados a partir do próximo ano, quando do encerramento do certame. Nós sabemos do número defasado da Guarda Municipal, né, que faz a segurança na nossa cidade, participa do processo de segurança, ainda está em análise a integração nas Forças de Segurança Nacional, isso ocorre lá no Congresso Nacional. A gente sabe do número defasado de assistência social que precisa melhorar a nossa assistência com a chegada de novas pessoas para alimentar esse sistema de assistência social na nossa cidade. Se você verificar o nosso plano de governo, está muito lá bem estabelecido quais as áreas que nós entendemos a necessidade de realização de concurso público. Então, se tem um candidato que é favorável a concurso público em Aracaju, chama-se Luiz Roberto, até porque eu sou oriundo de concursos públicos nos 2 cargos que ocupei, com exceção dos cargos quando eu fui convidado pelo governador Fábio Mitidieri para vir para a prefeitura e depois indicado pelo prefeito Edivaldo Nogueira para chegar no governo do estado. E a Ensurb tem empregado estatutário, tem empregado seletista e tem cargo comissionado. Nós temos 3 possibilidades de contratação e de efetivação dentro da Ensurb. Eu não realizei concurso na Ensurb porque eu não poderia realizar concurso. Ok. O candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu pareço que estou conversando com o candidato da oposição ao governo Edivaldo. É um negócio meio surreal. Na verdade, a regra no serviço público é o cargo efetivo. E isso não acontecia na Ensurb, quando o senhor era presidente, não acontece agora, como não acontece na administração municipal em diversos órgãos. Cito um, a Controladoria Geral do Município. Quantos servidores efetivos há lá? Então, a pergunta que se faz é, depois de 20 anos de administração, porque essa candidatura, a candidatura do candidato Luiz Roberto, é uma candidatura de continuidade. É uma candidatura que defende o mesmo projeto de poder e de governo que vem sendo tocado pelo atual prefeito Edivaldo. Ora, depois de tanto tempo, vai se fazer concurso? Por que não foram feitos os concursos anteriormente? Será que só agora essa necessidade de concurso apareceu? Mais do que isso, além da injustiça, porque aquelas pessoas que têm capacidade não podem ingressar na administração pública, porque, afinal de contas, só entra na administração quem tem conhecimento com o gestor, porque os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Além da injustiça, a situação tangencia a ilegalidade, porque a regra para a administração pública é o cargo efetivo. O cargo em comissão ele só serve para 3 atividades: direção, assessoramento e chefia. É de se saber onde há tantos chefes, tantos assessores e tantos diretores que justifiquem essa quantidade de servidores em comissão no município de Aracaju e nas suas empresas. Candidato Luiz Roberto, 1 minuto e meio para a tréplica. Como já dito anteriormente, eu sou favorável à realização dos concursos públicos, né? Até porque há necessidade de preenchimento de alguns cargos efetivos que
aqui já foram relacionados quando da nossa resposta ao candidato. Além disso, está lá no nosso plano de governo, nós vamos instalar pela primeira vez no município de Aracaju o cargo de gestor público municipal, para que atendam essas demandas no que se diz respeito ao planejamento estratégico, o acompanhamento de indicadores, o acompanhamento de metas, porque o planejamento estratégico existe no município de Aracaju desde 2017, quando nós chegamos ao governo e houve uma necessidade de reestruturação, de reconstrução da cidade, num momento muito difícil, quando nós encontramos o que encontramos na prefeitura de Aracaju. Para que isso cada vez mais se consolide, essa base estruturada de planejamento, de orçamento, de acompanhamento, de medição, de aplicação dos recursos públicos, onde se mais precisa, a gente precisa instalar a carreira via concurso público do gestor municipal, como já acontece no governo do estado. Esse é um compromisso nosso para você aracajuana. Concurso público, inclusive a instalação da carreira do gestor municipal em Aracaju. E chegamos ao final deste confronto. Os candidatos já podem voltar às suas poltronas, por favor. Nosso debate prossegue com as participações aleatórias com saltos definidas por inteligência artificial. Eu chamo aqui ao púlpito as candidatas Daniele Garcia e Emília Correia. E quem pergunta é a candidata Daniele Garcia. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. A senhora que se coloca sempre como opositora ferrenha de Edivaldo, muitas vezes usando a tribuna da Câmara para criar um embate muito fervoroso, muitas vezes ríspido, contra o candidato Edivaldo. Eu pergunto à senhora, em 2020 nós tivemos uma grande chance de tirar Edivaldo do poder e nós não teríamos perdido esses 4 anos que nós temos. Na eleição do segundo turno, só tínhamos 2 candidatos, a delegada Daniele e o candidato Edivaldo. Onde é que estava a senhora naquele segundo turno que poderia ter modificado aquela eleição naquele momento lá atrás? 2 minutos, candidata. Candidata Daniele, a senhora hoje se posiciona de uma forma que eu gostaria tanto de ver aquela Daniele opositora, única e verdadeira oposição, mas que de forma tão rápida pulou para o sistema e faz parte da bancada dos candidatos governistas aqui se apresentando para o povo de Aracaju. Isso já gera uma insegurança muito grande na sua candidatura em relação ao povo de Aracaju, que é isso que tem dito. Ali em 2020, havia uma possibilidade da Emília ser candidata e ela não foi. Ela recuou daquele grupo porque ela entendeu que aquele grupo não tinha diferença nenhuma dos outros grupos. Já estava tudo arquitetado para ser como foi. Então, eu tive a independência e o posicionamento de não seguir, assim como fiz em 2022. 2022, candidata, eu me posicionei, eu fui candidata a vice-governadora e teve todo aquele imbróglio e a nossa chapa não prosseguiu. E ali meu posicionamento foi de coerência, nenhum nem outro. O da senhora não foi. A senhora apoiou o senador Alessandro como candidato a governador, debatendo e combatendo tudo aquilo que estava do outro lado e depois se juntou, se uniu, porque negociou a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. Então, a senhora vem me fazer uma pergunta dessa, a senhora devia reavaliar a sua situação. A senhora tem 1 minuto e meio, candidata, para a réplica. Candidata. A senhora se esconde atrás da sua covardia. Decidir é importante. Quando você não decide por nenhum nem outro, você votou nulo? Votou nulo, perdeu o seu voto, você tem a chance de mudar uma eleição. E a gente não pode se esconder atrás da covardia, candidata. A Daniele, que está aqui hoje, candidata, porque eu poderia estar ali do lado, eu poderia estar ali, mas estou aqui como candidata. Porque tenho coragem e independência. E tem um detalhe, você que me assiste, eu jamais deixarei você no vácuo. Eu jamais deixarei de dizer a você o que eu penso, como voto e o que vou fazer. Essa é uma conduta da vereadora Emília, que se esconde atrás da covardia de não decidir para não ter desgaste. Eu nunca escondi os meus votos. Eu posso até ter me arrependido dos meus votos, mas esconder jamais. Eu voto e eu declaro o voto, porque eu tenho respeito a todos vocês que me assistem.
Você deveria fazer o mesmo, Emília. Nós somos pessoas públicas e a partir do momento que nós decidimos ser pessoas públicas, a gente tem que publicizar as nossas ações, todas elas. Eu fiz uma escolha e no primeiro turno eu estava com o senador Alessandro Vieira como candidato a governo. No segundo, a eleição era plebiscitária. E eu fiz uma escolha. A senhora votou nulo ou a senhora votou em Rogério Carvalho? E na eleição de Daniele Garcia e Edivaldo Nogueira, a senhora votou em Daniele ou votou em Edivaldo? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas e acho que muita gente tem dúvida também. Então, dá oportunidade para que a senhora explique para todos que nos assistem. Candidata Emília, 1 minuto e meio para a tréplica. A candidata Daniele me mede pela régua dela. A régua dela é de negociar cargos, é de se apressar, ela não teve paciência de ser opositora. Ela me mede pela régua dela. Ela esquece até que o processo eleitoral dá ao eleitor a liberdade de votar em um candidato, em votar em outro candidato, em votar nulo, em votar em branco. Muitas vezes, votar nulo é muito mais posicionamento, porque diz assim, ó, eu não tenho negócio com ninguém. Eu apoiei esse e combati todos os outros. Como é que eu agora vou abraçar os outros? Que coerência é essa? Então, ela se perde no meio do caminho e se perdeu muito rápido. Ela quis ir logo para a situação. Ela quis conforto. Ela não quis ser a opositora única e de verdade que ela tanto propalou. Então, não é assim. Aracaju conhece a vereadora Emília como opositora, como coerente. E nunca tive o que a senhora hoje rapidamente teve. Hoje a senhora está fazendo parte da bancada governista, é candidata governista, né? Alguns dizem, inclusive, que a senhora é uma candidata laranja, apoiando o candidato Luiz Roberto. Isso é muito grave, é bom que o eleitor, o aracajuano, esteja atento a isso para não se equivocar nas escolhas. É muito importante. Coragem, às vezes nem precisa dizer todo o tempo, eu tenho coragem. É como se estivesse autoafirmando. Coragem, coragem, porque na verdade não tem. Tem medo e tem pressa de assumir o sistema que hoje faz parte. Ok, e ao fim desse confronto, eu agradeço e peço às candidatas que retornem às suas poltronas. Obrigado pela participação. Por favor, retornem aos seus lugares. E chegamos ao fim do quarto e penúltimo bloco do primeiro grande debate das eleições 2024. A gente vai a mais um intervalo comercial e voltamos em alguns minutos. Fica aí, voltamos já já.